Você está ouvindo o canal Sem Direitos Autorais. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Classmaker Educação. E hoje nós vamos bater um papo falando sobre a questão da imigração dos imigrantes no Brasil. Então nós vamos estar aqui com a Jenny, vamos estar conversando com ela vai estar falando várias coisas interessantes, várias coisas diferentes e passando muita informação para a gente. Quem quiser já vai contribuindo, vai deixando as suas perguntas nos comentários para aquilo que vocês querem saber, aquilo que vocês querem interagir. Antes de mais nada, eu vou passar a nossa agenda rapidinho aqui para nós, ok? Bom, no dia 11 de dezembro, sexta-feira agora, a Classmaker Educação vai fazer uma live na sexta, nós costumamos fazer às segundas e quartas, só que essa sexta-feira, por uma questão de agenda, nós vamos ter uma live, cujo tema vai ser a primeira pandemia na era digital. Sua escola estava preparada? Essa live vai ser com 3 convidados, com a Gislene Rocha, o Marcelo Iug e a Maria de Fátima Rufino, às 21 horas. No dia 14 de dezembro, segunda-feira, vamos ter uma live com a doutora Márcia Barreira, da ABD, Associação Brasileira de Dislexia, falando com o tema Desvendando a Dislexia. Dia 16 de dezembro, vamos estar com a Daniela Costa, falando sobre os impactos do Covid-19 na educação em 2020. A partir do dia 21 de dezembro, a Classmaker vai fazer uma parada, dezembro, ok? Vai também só estar retornando no dia 11 de janeiro, então são 4 semanas. Dia 11 de janeiro, a Classmaker volta, e na segunda-feira, dia 11 é uma segunda-feira, nós vamos estar aqui com o Alexandro Mesquita, falando o que de fato são tecnologias educacionais. É bom para todo mundo conseguir tirar dúvida, falar um pouco sobre isso, para a gente entender como funciona. Nós temos aí vários mitos a respeito disso, verdades e algumas coisas que não são verdades, então é bom assim para a gente poder esclarecer. No dia 13 de janeiro, estaremos com a Graça Graúna, com a live Literatura Indígena. Dia 18 de janeiro, Sônia Alegretti, falando com o tema do presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante o Covid-19.
No dia 20 de janeiro, é uma quarta-feira, vamos estar com a doutora Lilian Papiz aqui, falando sobre os principais distúrbios da comunicação em crianças. Ela vai estar abordando a importância dos sons, como a gente perceber que tem dificuldade, como a gente identifica e o que devemos fazer. No dia 27 de janeiro, o Elis Merlin vai estar aqui com a gente falando sobre educação digital e o uso dos memes. Bom, agora eu vou deixar com o Alex, ele vai falar um pouquinho como que foi o curso de gamificação do Igor Arnaldo, que o curso aconteceu ontem pelo YouTube às 21 horas, e nós teremos aí mais 2 encontros. E o Alex também vai comentar com vocês, parece que nós vamos ter uma aula extra do conteúdo do Igor, né? Mas a gente vai estar passando essa data para vocês ainda. Então o Alex vai posicionar para vocês como que ficou essa questão dos cursos. E antes de mais nada, boa noite, Alex, obrigada por estar aqui com a gente. Jenny também, boa noite, obrigada por estar aqui. E sejam muito bem-vindos. Alex, fica com você. Maravilha, Carla. Boa noite, Carla. Boa noite, Jenny. Boa noite a você que está aí nos assistindo também. Aí mais uma live da Classmaker Educação. Muito obrigado aí pela sua audiência. Bom, eu vou falar para vocês um pouquinho aí o que aconteceu, que rolou no curso ontem de gamificação com o Igor Arnaldo. Foi um excelente curso, a gente aproveitou bastante, Carla. Eu sei que você acompanhou aí enquanto você estava num projeto, em outro aí, nesses projetos você está concentrada aí na construção desse projeto aí que a Classmaker está preparando aí para o pessoal. Eu sei que você conseguiu acompanhar um pouquinho. Gente, ontem o Igor deu uma introdução super legal sobre a questão da gamificação. Ele falou com a gente sobre o círculo mágico. Ele explicou para a gente o que quer dizer o círculo mágico e como que ele funciona dentro do processo de gamificação, dentro do processo aí da utilização de jogos. E além de trazer alguns exemplos de como que funciona, né, a questão do jogar no processo de ensino e aprendizagem, todas as provocações, os sentimentos que a gente acaba aflorando quando a gente vai jogando aí e vai se entretendo com o jogo. Para você que não conseguiu assistir a nossa live em tempo real, é só você acessar o nosso canal aí da Classmaker Educação lá no YouTube, e aí você vai encontrar o vídeo dessa aula que a gente teve com o Igor Arnaldo aí, tá ok? Vou compartilhar com vocês rapidamente aqui, ó. Já está disponível aqui a live. Então, se você jogar Classmaker Educação, você vai encontrar aqui, ó. Você só joga aqui no YouTube Classmaker Educação e já vai aparecer para você tanto o canal da Classmaker, que você pode clicar lá nele e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de todas as nossas lives. E também já aparece aqui, ó, o Círculo Mágico. Você joga aqui Classmaker Educação, você pode escrever aqui o Círculo Mágico, que vai aparecer essa opção para você, e já vai estar aqui, ó, Gamificação Parte 1, com o Igor Arnaldo, ok? Lembrando para vocês o seguinte, cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês, compartilhar. No dia 12, a gente vai ter a aula 2, que é Gamificando. E o que aconteceu, pessoal? Durante a aula 1, o conteúdo foi tão rico que a gente não conseguiu passar ele todo numa única aula. E aí, ficou faltando uma parte de narrativas de jogos. Então, a gente vai fazer uma aula extra, onde o Igor vai trazer para a gente essa questão das narrativas dos jogos, ok? E aí vai ter a jornada do herói, vai ter... Enfim, não vou falar muito, porque quem tem que falar é o Igor no dia da aula. A gente está vendo se a gente faz essa aula aí antes do dia 12, que é justamente para a gente ter uma continuidade aí legal da aula de gamificando aí no dia 12, tá ok? Vou soltar aqui uma prévia, não é certeza, mas provavelmente na próxima terça a gente já consiga marcar com o Igor essa aula extra aí que ficou faltando em relação ao círculo mágico devido ao tempo, tá bom? Bom, e hoje nós estamos aqui com a nossa amiga Jenny De La Roça, que veio falar com a gente sobre esse tema tão interessante, que é a educomunicação, certo? Ela vai falar com a gente aqui, pessoal, olha só, o uso da educomunicação no ensino de imigrantes no Brasil. Mas, Jenny, antes de você entrar aí nesse tema, primeiramente,
Obrigado, Jenny, por ter aceitado o nosso convite. E aí, queria só falar para você o seguinte, antes de você entrar no tema da live de hoje, fala para a gente um pouquinho da sua trajetória de vida, da sua trajetória profissional, da experiência que você tem aí, para que o pessoal conheça um pouquinho da sua história e como começou aí o seu relacionamento com a área educacional. Jenny, boa noite para você e seja muito bem-vinda. Jenny, eu acho que deu uma travadinha aí na... Deixa eu só verificar aqui. E deu uma travadinha, pessoal, na conexão da Jenny. Eu entrei. Jenny, sim. Oi? Certo. Você me escuta agora? Me escuta? Isso, agora estou te escutando perfeitamente. Acho que a conexão aí deu um pequeno pico, mas já voltou. Tá ok? Pode falar, Jenny. Boa noite. Alô? Oi, estou te escutando. Alô? Alô? Consegue me escutar, Alessandro? Isso. Alessandro, consegue me escutar? Consigo te escutar. Perfeito. Qualquer coisa, se bem, você vê que... Desculpa, não só ia falar assim, se você vê que está travando muito, você pode tirar o vídeo, não tem problema. Que aí, acredito que melhora a conexão. Ah, perfeito. Perfeito, perfeito. Então, mas só se travar. Se não travar, tentar... por favor, continue que a gente quer te ver. Vamos tentar com o vídeo agora. Certo, se travar, eu tiro. Boa noite, estou agradecendo muito a Carla pelo convite da Classmaker Education e também a Alessandro, claro que sim, que me convidaram para participar hoje e falar um pouquinho da educomunicação junto com a imigração, né, que são os projetos que trabalho. Bem, a Alessandro me perguntava um pouco sobre mim. Bem, eu sou tanto quanto a educomunicação interdisciplinar. Venho do Equador há alguns anos já, para fazer pós-graduação acá no Brasil. Venho de várias formações. Uma delas é as artes visuais, o design publicitário. E nessa minha construção acadêmica, eu estava procurando como ligar isso com a educação e com as áreas sociais. Que, em princípio, pareceria que não tem nenhuma conexão, mas tem muita. Vim para cá para fazer um mestrado em design, cognição e comunicação. E, seguidamente, conheci a educomunicação. No meu país, eu já trabalhava com a área social, já trabalhava com formação de coletivos, comunidades, e então apenas tinha que encerrar esse processo. E conhecendo a educomunicação, entendi que esse era o caminho que eu queria trilhar, tanto profissional como academicamente. Obrigada, Alessandro, pela pergunta. Nossa, gente, que legal. Então, se veio do Equador para fazer uma pós-graduação e aí ficou no Brasil e acabou se envolvendo com a educomunicação. Isso é maravilhoso. Exatamente. Eu já fiz mais fiz uma especialização em educomunicação, fiz uma especialização em migração, que são os dois mundos que agora estou trilhando, e agora estou tentando um doutorado também na área da educomunicação. Então, estou nesse caminho já há algum tempo. Tá, ok. Agora que a gente já conhece um pouquinho aí da Jenny, conheceu um pouquinho do currículo dela, da experiência de vida dela, não vamos falar que currículo também é currículo, a palavra em si diz isso, né? De experiência de vida, da história da sua vida aí profissional, a grosso modo aí o contexto da palavra quer dizer isso. E então, Jenny, diz aí pra gente, para que a gente possa entender também um pouquinho mais sobre o tema, e antes de você começar a falar sobre essa experiência da educomunicação no processo de ensino e aprendizagem de imigrantes, fala pra gente, por favor, o que é educomunicação. Certo, então a educomunicação é um neologismo. Ele se conforma dessas duas palavras, comunicação e educação. Aqui no Brasil estão unidas, então, educomunicação. Em outros países, ainda se trabalha com os dois termos por separado. Então, temos educação-comunicação. Mas, cada vez, está sendo usado esse neologismo internacionalmente. E assim, por exemplo, na Europa, está já também se usando o termo educomunicação. Na Argentina, que é outro grande polo da educomunicação, ainda nós vemos que ainda se fala educação, comunicação, e a mesma coisa no México.
E nesses polos também, a educomunicação, ela se forma e avança de determinadas, com determinadas posturas. Então, aqui no Brasil, a educomunicação ela é muito humanística, questão que me chama muito a atenção. Na Europa, nós vamos ver que tem a uma e a outra postura, uma humanística e a outra mais direcionada ao trabalho de tecnologias. E na Argentina, com outros autores, também essa mistura, tanto da parte humanística, quanto desse profundo conhecimento da parte tecnológica. Já no México, a educação e comunicação trabalha muitíssimo sobre a recepção das mídias. E temos em cada um desses lugares grandes pensadores, autores, que há alguns anos vem já fazendo do campo da comunicação uma área de trabalho que se consolida e avança muitíssimo. Mesmo assim, ela é muito nova. Certo, Jenny. E diz pra gente aí, por gentileza, por que você decidiu, ou quando foi que você viu a necessidade de estudar esse tema de educomunicação? Certo. Vinda das áreas de comunicação mais puras e da comunicação visual, eu queria entender se se pode formar, educar através da comunicação. E encontrei que sim. Encontrei que podemos usar as mídias, usar as diferentes tecnologias das mídias, não as ferramentas da comunicação para educar. Não? E aqui no Brasil, o interessante para mim especificamente, e que venho trazer para vocês, é essa questão humanística, essa postura de transformação social através da educação. É a postura crítica de quem é educando ou de quem está recebendo essa educação como partícipe do seu processo de educação, não? Como protagonista desse processo. Então, aí, quando encontrei ela, falei, é por aqui. Maravilha, Jenny. Tá. Você trabalha com a educomunicação desde quando? Quando foi que começou aí? Conta para a gente agora para que os nossos professores consigam aí, até mesmo ver por meio da sua experiência como eles podem aplicar a educomunicação no dia a dia na sala de aula deles. Então, quando foi que você começou a trabalhar com a educomunicação? E, enfim, conta toda a sua trajetória, por gentileza, que ela é rica em detalhes. Então, vai lá, Jenny, é com você. Muito obrigada, Ale. Bem, os educomunicadores gostamos de dizer que quando encontramos a educomunicação, nós já fazíamos educomunicação, só que não estávamos sabendo, porque recentemente que se deu o nome. Então, quando a gente trabalha como educador, primeiro se entende como um mediador, não? A gente media processos, e processos dialógicos, não? Onde os involucrados se expressam livremente, têm direito à fala garantida, e se comprometem a contribuírem na promoção do seu conhecimento. Então, no meu país, depois que eu terminei meus estudos universitários, exercia como professora na universidade, na área de design, e aí eu comecei a ver que construir um conhecimento solamente de quem dá e quem recebe não fazia muita diferença. E começamos a construir com os alunos processos nos quais eles faziam suas aulas. Há metodologias que se chamam ativas hoje em dia, mas ulteriormente, que vêm ao encontro com a educomunicação. Então, quem não conhece a educomunicação poderia, talvez, conhecer as metodologias ativas. Isto significa que o aluno faz sua aula. E nesse processo de dar aula universitária, comecei também a trabalhar com as áreas do terceiro setor, com o governo equatoriano, que é o país de onde eu venho, e trabalhávamos com pessoas para formá-las na tecnologia, no uso tecnológico. Nessa época, o projeto que eu fazia era de comércio justo. Mas como você pode fazer comércio justo com pessoas que nunca viram um computador, que não sabiam se comunicar com outras pessoas, não, que não entendiam como enviar suas solicitações, como mostrar aquela produção que eles faziam através da tecnologia. E há uma crença, e aí falaremos sobre já o público imigrante, que populações vulneráveis, pela falta de educação
pela falta de conhecimento de cultura, pela falta de língua, ou no caso, por exemplo, dos imigrantes, estariam vedados desse conhecimento, talvez seria muito difícil se inserir nesses processos, mitos. Através da comunicação, a gente vê que se tiver tecnologia, por mínima que esta seja, esses processos podem se dar. E então, aí comecei a perceber quanto deixar o aluno, e no meu caso, alunos que são adultos, não? Eu trabalho na educação não formal, porém as experiências podem ser levadas também à educação formal, e vice-versa. A gente só se enriquece das duas áreas. Então, você pode levar da educação formal ao ensino não formal e do ensino não formal ao formal, não? E aí comecei a ver que eles poderiam trabalhar o processo de ensino. Para dar um exemplo sobre isto, eu estava fazendo uma formação sobre como gerir um e-mail e enviá-lo através de um processador de e-mails. Na época não existiam Google, Gmail, Hotmail, nada disso. Era Isso muito mais mais ou precário, menos muito mais quando, difícil, Jenny? portanto. Deve ser para início da década de 1997, uma coisa dessas. Então, Não? Eu já já estava nesse período trabalhando você já com estava públicos, envolvida com a educomunicação e com a internet. já, Porque até sem então, saber né, que era educomunicação, sem saber já. que se chamava. Educomunicação. Lembremos que na década dos 90 aparece a grande explosão de popularização, de massificação do uso da internet, não? Começamos a ter já melhores conexões em certas áreas, não? Hoje em dia já a velocidade é a que manda na internet, mas naquela época era a massificação. E no país, no Equador, o interesse do governo era que esses públicos vulneráveis tivessem acesso, não, à internet e à comunicação através da internet. Então, lembro que eu estava dando uma aula sobre como enviar um e-mail e alguns deles eram jovens, então se entendiam rapidamente a tecnologia, porque a curiosidade é uma das formas de aprendizado mais interessantes. Se o aluno está curioso por aquilo que você traz, ele aprende mais rápido. Nós tínhamos também alunos que tinham uma idade, eram mais velhos, não eram grupos diversos. E eram pessoas que trabalhavam na terra. E, então, eles mexiam com as plantas, eles sabiam como a planta crescia, quando o fruto saía, quando tinham que coletar. Isto que eles sabiam. Mas nunca tinham visto um computador, nunca tinham, eu não sabia que era internet. Quer dizer, o termo era muito não era para eles uma realidade, é subjetivo totalmente. Então, como você pode dizer para ele que a internet é aquilo? Você tem que ir até a realidade do aluno, trazer o protagonismo dele a partir dos contextos dele. Então, o que eu pensei? Gente, Jenny, como que é a internet no campo? No Jenny, campo, internet seria, sim, eu só ia te pedir um favor. É que eu não sei se claro, é para Carla também, mas para mim o seu microfone está um pouquinho baixo. Será que você consegue só tá, puxar ele um vou subir. pouquinho para. Tá para você Subi, também, Carla? já subi. Tá um pouquinho Sim, baixo. Dá para entender, acho mas tá que um pouco melhorou, baixo. melhorou. Maravilha, Jenny. Pode Melhorou? ir agora. Solta essa voz, Jenny. Pode soltar. Certo, tá. Então, aí, que se permitir chegar até o contexto do aluno para que ele traga, a partir do seu conhecimento, uma experiência diferente. Que é a internet lá? Então, a gente pensou nos pássaros e como eles se comunicam. Eles se comunicam através das ondas, né? Então, a internet, para eles, eram passarinhos. Um passarinho que estava em um lugar e um passarinho, por exemplo, Alex é um passarinho, eu sou outro passarinho, a gente está se comunicando através de ondas. Essa explicação básica, que parece, inclusive, podemos levá-la a um aspecto de crianças pequenas para explicar realmente o que é a internet, é deixar que ele procure, dentro do seu contexto, a aplicação de outro conhecimento, certo? Mais subjetivo. Essas questões são educomunicação, não? O diálogo, o entendimento
o respeito ao conhecimento do outro. Quando vim cá, então, claro, formalizei que era educação, não? Educomunicação. Aqui, esse mesmo público que eu já trabalhava lá, vim conhecer aqui, mas como um imigrante. Populações vulneráveis no próprio país, por exemplo, e de outros países, estavam aqui em qualidade de imigrante. Na época, eu tinha visto de estudante, que é uma categoria da imigração. Porém, quando a pessoa vem para arriscar, não, sem um projeto que seja um doutorado, um mestrado, ou quando não vem dentro do componente dos expatriados, que são pessoas que trabalham em multinacionais, eles já têm um projeto de vida feito, mas que vem porque o país está em guerra, ou há um conflito político, ou talvez um desastre natural. Então, a palavra imigrante, ele estigmatiza essa pessoa, não? E la coloca dentro de diferentes contextos. Assim eu conhecia essa população que lá já era vulnerável e que estava já dentro dessa categoria de imigrante vulnerável. E aqui começamos então a fazer formações com eles para eles entender a nova cultura, para entender que são sujeitos de direito e quais são os benefícios que eles tinham aqui como residentes no Brasil. E claro, a melhor questão para formar é a educomunicação. Nossa, Jenny, maravilhoso. E aí, então, o processo de educomunicação, você teve o início dele lá no Equador, lá nos anos, meados dos anos 90, mais especificamente 97. E aí depois você vem para o Brasil justamente para conseguir se aperfeiçoar mais ainda nessa área. E aí aqui você ainda deu continuidade a esse projeto de trabalhar com a educomunicação com jovens e adultos, correto? Conta pra gente como foi essa experiência. Correto. Como começou essa experiência primeiro? Dentro da... E depois você conta aí como que foi dentro da educomunicação. Pode ir, desculpa. Imagina, dentro da educomunicação, a gente então tem que saber que tecnologias vamos usar. Nós podemos ir, agora vou fazer uma publicidade da educomunicação. Recentemente, um dos associados, temos uma associação de educomunicadores aqui no Brasil, e um dos associados que tem um programa chama As Ondas do Rádio, nas escolas municipais aqui de São Paulo, ganhou um prêmio Unesco pela inovação na educação, usando a educomunicação. E vocês verão que o projeto se chama As Ondas do Rádio, porque quando nós temos educomunicação, a gente pode decidir por diferentes tecnologias para planejar projetos e para efetivizá-los. No caso desse colega nosso, então ele decidiu trabalhar com rádio. E nas escolas, os alunos armam os programas de rádio, que sempre tem esse intuito educacional, certo? Para passar informações e para passar conhecimento. Não com grande representatividade. Uma parte desse projeto que se chama Ondas do Rádio trabalha com imprensa jovem. Então, temos adolescentes que podem entrevistar o prefeito, cobrar algumas questões, o que se está fazendo pelo adolescente, pelos bairros onde eles moram. Então, é um caráter de reflexão do seu contexto, da sua realidade, de criticismo, certo? E de entendimento daquilo que está sendo dito para eles através das mídias e como eu posso decidir que aquilo realmente é verdadeiro e pode me ajudar ou não. E como eu posso também fazer colocações perante essas reflexões para melhorar juntos esse contexto. Isto é importantíssimo. Então, que tecnologia eu uso? Quando vim para cá, eu já conhecia que eles usavam a internet. Tinha sido, inclusive, formadoras desses grupos vulneráveis no meu país. Então, sabia que tinha internet. E sabia que por aí poderia eu integrar a educomunicação, usando as mídias sociais. Na época que eu vim, o boom era o Facebook. Não que apesar de que vieram outras mídias sociais, como Twitter, como Instagram, etc., ainda Facebook
se mantém como uma das mais poderosas mídias sociais. Então, começamos a trabalhar, fazer trabalho de campo junto à especialização de comunicação que tem a USP, que eu fiz, e vimos que era factível trabalhar com eles através do Facebook, fazendo informação, logo comunicação e logo educação. Então, em minha pesquisa, em academia, para conformar um grupo, um universo. Nesse momento, ainda, depois de 8 anos, eu trabalho com um grupo de 400. Gente, a gente teve um pequeno delay. Jenny, tá ouvindo a gente? E no WhatsApp, que é a mais recente comunicação. Oi, Jenny. Em WhatsApp temos diversas comunidades de outros países. Gente, sim, a gente teve uma pequena interrupção na internet, e aí eu ouvi até a parte que você falou que estava trabalhando com grupos de 400 alunos, ali já junto em parceria com a USP lá. Só retoma daí, por gentileza, porque aí foi aí que travou o som, por favor. Sim. Na especialização, chegavam a uns 270, que era parceria com a USP. Nesse momento, a gente trabalha de 450 a 500 no Facebook e no WhatsApp, com 150 a 160, de uma comunidade só, porque são várias comunidades, mas ela é a mais consolidada, não? Temos outras que estamos consolidando. Então, nesse momento, eu estou trabalhando em parceria com a Flaxo, a Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do Brasil, na qual colaboro. E vimos, então, ela foi crescendo, essas redes que nós conformamos para informar, comunicar e educar, através da educomunicação. Incrivelmente, as redes, nós chamamos de redes orgânicas, não? E também são ecossistemas na educomunicação. Mas, quando falamos de um ecossistema, ele está criado. Então, estão aí mulheres, homens, não trabalhamos com crianças, no caso, só com adultos. E este é um ecossistema, eles estão lá, flutua a rede. Às vezes temos 400, 500, ele vai depender do contexto migratório. No WhatsApp, 150, 160. Já formamos estas outras redes, por exemplo, nas quais às vezes nós já não participamos, chamamos de orgânicas, porque são conformadas, estruturadas e lideradas pela própria comunidade. Isto para a educomunicação é o êxito total. Quando a gente consegue que eles, que são o público beneficiário, comecem a ser protagonistas da ação. E para o termo da educação virtual, chamaríamos de prosumidores, enquanto a comunicação, porque eles já criam seu próprio conteúdo, têm os objetivos próprios e eles criam redes. Bem, então, quando começamos a trabalhar, nós vimos que era muito interessante trabalhar tanto com fotografia quanto com mensagens de texto. Nas mensagens de texto, a gente é comedida no tamanho. Esta é uma relação que a gente sabe, conhece na educação virtual. Não podemos elaborar grandes textos, não? Um texto pequenos importantes. Jenny? Na qual nós vamos trabalhar com os públicos, tem que elaborar linguagens, são diferentes. Jenny, novamente teve aquela interrupção na sua internet, na sua conexão aí. Só vou pedir por gentileza, eu estou gravando, então você falou até aquele pedacinho sobre os textos. Nesse horário, tirar o vídeo. Isso tá ok. Acho que pode ser por causa do vídeo. Jenny, e agora, será que tá melhor? Tirei agora. Legal. Tá melhor, eu acho que vai melhorar. Eu tirei agora o vídeo. Tá. Então, a gente escutou falando das narrativas, como... Isso. Eu escutei até aquela parte que você falou que vocês começaram a utilizar fotografia em vez de mensagem de texto. E os textos não poderiam ser muito grandes, porque se fosse extenso,
as pessoas acabavam perdendo o interesse, ainda mais porque se tratavam de jovens e adultos que não tinham tanta familiaridade com a leitura. Pode prosseguir, por gentileza. Tá. Sim. Bem, não é que não tenha familiaridade com a leitura, mas nós precisamos ser, dependendo do nosso público, já falando isto com os adultos. Na verdade, que eu estava falando assim, nós, os professores, educadores, sabemos que se a gente tem criança, é uma linguagem a ser usada, se é adolescente, é outra linguagem a ser usada. Mesma coisa com o público adulto. Porém, também a narrativa vai ser determinada pelo contexto desse público, principalmente adulto, que é o que eu trabalho. E nós estamos falando de pessoas imigrantes. E aí, quando nós começamos a trabalhar, uma das dificuldades era a qualidade de conexão e o tempo de conexão, que ainda nós temos e que ficou muito evidenciado na pandemia, na sala de aula, dependendo de onde está nosso aluno, dentro da educação formal. Então, você tem que gerar estratégias no texto para entender como ele vai, como esse texto vai comunicar, o que comunicar e rapidamente. Na questão da imigração, nós focamos na questão de direitos, né? Esta é a nossa principal, todas as formações estão direcionadas a o que significa ele como sujeito de direito, né? E quais são os benefícios que ele tem acá, também quais são os deveres que ele precisa ter. Quando você, então, gera uma comunicação rápida, oportuna, mas também da forma em que ele entende. Nós temos uma grade escolar baixa nos imigrantes vulneráveis. Então, você tem que usar as palavras que eles dizem, da forma que eles falam, para que eles possam mais facilmente entender. Quando você usa gráficos, é interessantíssimo. Ao começo, a gente limitava muito, porque o celular não eram os atuais telefones que nós temos, os smartphones, que são telefones inteligentes. Então, o que nós fazíamos era trabalhar com textos breves. Quando vêm os smartphones, nós trabalhamos junto com eles formas de gráficos. De novo, durante todo o processo de fala meu, eu vou sempre intensificar a questão de deixar o aluno ser protagonista da sua educação. Então, às vezes, nós deixamos que eles gerem gráficos. Chamamos gráficos a imagens que comunicam, que podem ter textos e podem ter imagens. E eles elaboram e produzem com linhas, com componentes de desenho que o smartphone agora tem, elementos de destaque dentro do texto, que são enviados aos outros. Então, esta é uma forma de educação. Outra forma de educação é a formação de formadores. Então, se decimos que ele tem que ser protagonista, não sempre quem é mediador pode estar na mediação. Tem que estar também aquele que é aluno e se transforma em prosumidor. Então, quando a gente transforma alguns dos alunos, para o caso nós, dos nossos mediados, eles começam também a participar das formações a respeito das outras pessoas que estão se formando. Então, aparecem espontaneamente, a gente dá elementos e eles começam a formar aos outros pares. Nessas formações, que são feitas pelos pares, a gente viu que é muito interessante que eles saem do espectro virtual e eles vão ao espectro presencial. Então, enquanto nós podemos fazer uma formação integral de várias sessões somente virtual, já quando é entre pares, eles se juntam presencialmente e começam a participar das formações, a compartilhar o conhecimento presencialmente. Eles se juntam. E isso também é outra das questões importantíssimas para a educomunicação. Atualmente, por outro lado, o que nós estamos fazendo aqui, nós podemos fazer com populações vulneráveis? Sim, podemos. Ou seja, usar a videoconferência, seja qual for a mídia que usemos, o Zoom, o Google Meet, sei lá. Mas podemos usar a videoconferência.
E eles sabem operar, e a gente forma também para operar. Esse processo é muito rico também, porque as opiniões são o que estão, as opiniões aparecem como estamos fazendo aqui, em vivo, e a gente se conecta. Para estes meses de pandemia, na qual o mundo nos deixou isolados fisicamente, mas com a possibilidade da comunicação virtual, isto foi muito importante. As populações vulneráveis tiveram um impacto enorme durante todo o processo de pandemia. Eles ficaram sem aluguéis, eles ficaram sem dinheiro para pagar os aluguéis, ficaram sem dinheiro para comprar os alimentos. Então, para eles, o impacto foi enorme. Muitos imigrantes, eles enviam remessa para os países de origem. Lá estão parte dos seus filhos, da mãe, irmão, pai, etc. E isso, vamos. Então, isto significou que tivéssemos um momento dificílimo, né? Com as populações vulneráveis. Eles não somente precisavam ser formados neste período, eles precisavam entender que a gente estava próximo deles. Questão que também é importantíssima para a educomunicação enquanto a construção do vínculo com os nossos formandos. Né? Vínculo que se dá dentro do aspecto da educação, mas que nesta ocasião, por conta da pandemia, a gente também optou por fazê-la no espectro psicossocial. Quer dizer, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, estamos em grupo, somos um coletivo, somos uma comunidade ainda virtual. E nós trabalhamos nesta pandemia praticamente 24 horas por dia. Estivemos dormindo nos meses mais fortes de quarentena obrigatória, 100% de fechamento de todas as instâncias do convívio social, dormindo 2, 3 horas somente. As dúvidas, as perguntas, e começamos a fazer formações para entender que é uma fake news e que é uma notícia real, onde procurar informação adequada, não? Sobre temas da pandemia. Não? O que era o coronavírus, quem era a Covid, o que significava tomar um suco de laranja que não ia te curar, não? E não tínhamos medicamentos para esse vírus, e onde procurar informação para que eles sejam também os autores desse conhecimento. É Jenny, muito grato ver como... no caso, vocês Sim. usaram os recursos de educomunicação, na realidade, usaram também Usamos. o que estava acontecendo no contexto atual, no momento ali, justamente para ajudar o pessoal no processo de ensino e aprendizagem. Então, além, é claro, de informá-los sobre o perigo que estava acontecendo atual e como se proteger desse perigo. Legal. E diz uma coisa para a gente, esses alunos imigrantes, geralmente, eles são de quais países que vocês trabalharam? Certo. Nós trabalhamos com público venezuelano, trabalhamos com público indígena equatoriano, trabalhamos com público haitiano e outras minorias como indivíduos. Não poderíamos dizer que essas outras pessoas eram grupos, eram indivíduos, não que a gente às vezes também junta em grupos maiores, não? Mas esses três foram os grupos consolidados com os quais trabalhamos. Certo. Nesse período de pandemia. E aí você... Sim, Desculpa. pode falar. E geralmente, assim, só para poder entender também, esses grupos que vocês trabalham, eles aprendem o idioma português, mas eles também aprendem outras disciplinas? Excelente pergunta, Alex. Excelente pergunta. A língua. Se nós falamos da imigração regional, aqui na América do Sul, o Brasil é o único país que não fala espanhol, fala português. E isso já é constituído dentro dos próprios estudos da academia como uma barreira. A língua é uma barreira. Vocês verão que eu tenho sotaque, mas nós dissemos na imigração que esse é o nosso charme. Então, mas é uma barreira a imigração, a língua. Se então pensamos em países, por exemplo, da África, onde não se fala português, porque temos vários que falam português, então também temos a barreira linguística. Como superá-la? Nós viemos há anos já trabalhando
a grafia enquanto imagem, não? Isto pode ser tema de outra aula, mas brevemente Grafia vou enquanto indicar. Então, quando imagem, você legal. apresenta um formulário enquanto imagem, porque se você vê a A é um desenho, né? Então, é um Sim, círculo, mas é uma linha, certo? Então, se viemos o português e o espanhol na imigração regional, eles têm o mesmo alfabeto. A construção das sílabas e das palavras é diferenciada. Então, quando você vê como imagem, você consegue aprender uma palavra. Por exemplo, cenoura. E você pode fazer essa comparação com a zanahoria em espanhol. cenoura. Então, a gente trabalha a grafia enquanto imagem. E enquanto imagem, nós conseguimos que os formulários não tenham que dizer, os formulários é um trabalho da formação que nós fazemos enquanto a regularização imigratória. E aí nós vimos que se nós trabalhávamos a grafia enquanto imagem, não precisava de tradução. Então você explica o que significa, explica que traz o formulário, que ele te pede, por quê, e a grafia ela se transforma em uma imagem que eles associam àquilo que tem que colocar. Não precisamos de tradução. Se a língua é mais distante, às vezes isso significa um problema maior. Por exemplo, o árabe com o português que não tem comparação nenhuma. O alfabeto é completamente diferente do nosso. Até a forma de escrita de direita a esquerda é diferente. Então, aí a gente construi estratégias também. Mas, em forma geral, trabalhar a grafia com uma imagem foi um sucesso para nós nas nossas formações. Eu fiquei curioso com uma coisa agora que você falou, Mas, Jenny. É o seguinte, você falou sim. assim que para os árabes, devido à escrita ser bem diferente da nossa, vocês chegaram a fazer uma medição, ou você tem relatos de medição de outros profissionais que já vinham trabalhando com o processo de ensino, né, do idioma português para os Alfabetização, imigrantes sim. árabes? Você consegue falar para a Claro. gente dos métodos tradicionais anteriores e esses novos métodos sendo utilizados com a É da educomunicação? comunicação. Você consegue estimar para a gente um tempo de redução na aprendizagem? Por exemplo, quanto mais rápido os alunos que utilizaram a educomunicação aprenderam em relação a os que utilizaram os métodos tradicionais? Foram questão de meses, tipo, métodos tradicionais 6 meses, o método com educomunicação 3 meses. Vocês conseguem Sim. mensurar isso? Nós estamos trabalhando neste momento também em parceria com Emancipa. Eu não sei se vocês conhecem, Emancipa tem 13 anos de tradição na educação popular e nos cursinhos. E a gente está fazendo parcerias para trabalhar a inserção, a inclusão na universidade. E aí nós estamos, nesse momento, formando os formadores na educomunicação. Mas dos processos com a educomunicação e com o ensino tradicional, eu posso te dizer que agora esqueci a palavra em português, meu Deus. A desistência de sala de aula é a que pode verificar o êxito, o sucesso do programa. Não é quanto demora. A demora ele vai ser premiada pelo sujeito, né? E o sujeito imigrante ele é muito complexo. Então é difícil de mencionar pelo tempo, mas é claramente e muito facilmente e é decisivo a comunicação. Recém agora nós vamos ter, não temos estatísticas que você me está pedindo, de um método e do outro método. Até seria interessante iniciar um estudo por aí. Não temos. Mas o que vemos é que eles não desistem. E por quê? Aí eu vou te dizer algo que estava guardando até agora. É que para a educomunicação não é importante o resultado. É interessante o processo. Então a gente pensa na pessoa enquanto pessoa. No aluno enquanto aluno, e tem conhecimentos, e tem um ser, ele é um sujeito, e a gente o respeita. Então, a partir disso, o processo nos interessa. Certo. Pensemos nesse formulário novamente.
Então, eu tenho uma formação, utilizo a comunicação, e nesse caso a grafia ela transforma em imagem. Eu explico por que esse formulário é importante, porque ele precisa aprender a preenchê-lo. E nosso sucesso não está em se ele demorou 10 minutos para preencher o formulário, ou se demorou meia hora, ou 20 minutos, 30 minutos. O sucesso está em que ele preencheu, em que ele Nossa, entendeu a importância de por que preencheu. Aí que está entendi. nosso êxito. E ainda o sucesso melhora se ele é capaz de replicar para alguém mais. Então, nós trabalhamos com a população indígena e a população indígena, ela se entende enquanto família. Eles fazem tudo juntos, coisa maravilhosa. Então, muitas vezes nos separamos em que o pai aprende e ele faz para a mulher, faz para os filhos, todo o processo de regularização. Isso para nós, esse é o sucesso. Ele demorou uma semana para fazer isso junto com sua família? Não nos interessa. Interessa que o processo foi feito. Interessa que E ele aí, conseguiu fazer o processo, adquiriu conhecimento e, além disso, ele se tornou um formador. Porque ele absorveu exatamente. bem o Esse é o processo, interesse. independente do tempo, ele absorveu no nível a qual ele não só aprendeu, mas ele também já consegue Uhum. replicar o conhecimento para outras pessoas, então, no caso, para outros imigrantes que vivem ali com ele. Exatamente, exatamente. Quando você, por exemplo, se falamos da regularização que a gente trabalha muito, esse formulário, por exemplo, ele já diz, ele já não pensa mais no formulário. Ele sabe que tem que preenchê-lo, mas não pensa nisso. Ele pensa que estando aqui é importantíssimo não estar indocumentado, que ele pode e Hum, deve se documentar, que ele pode e deve se regularizar. O tempo em que ele faz isto vai depender se ele tem dinheiro para pagar as taxas, se ele já está aqui, já sua vida melhorou, tem uma casa, tem tal. Uma série de contextos enquanto público imigrante, e então, sabendo isso, já nos ganhamos. Então, o processo interessa antes do que o resultado. Mas, para te dizer que se a gente se importa com o processo, o resultado sempre vem, ele chega. E sempre é positivo. Mas tudo isso, claro, maravilha. passa por um processo de planejamento muito criterioso, muito cuidadoso, de quem você está trabalhando, de conhecimento desse público, de saber quem é a pessoa, como é a comunidade, como eles geram os próprios conhecimentos para, respeitando isso, nós entrarmos com aquilo que nós podemos dar. E claro, quando é assim, é quando é mútuo, quando é dialogado, você aprende tanto quanto, às vezes mais. Maravilha, Jenny. Por favor, prossiga aí com o seu raciocínio, que eu acabei interrompendo devido às perguntas. Mas é que tem algumas coisas muito interessantes. A Carla colocou a mão no queixo. Ela quer perguntar alguma coisa? Não, não, pode seguir, pode seguir. Tá ok. Obrigada, Carla. Então, bom, como vocês veem, então a gente tem processos na neurocomunicação de criatividade, de inovação, de envolvimento de pessoas, certo? E isso se refere para reverti-las em práticas de experiências significativas. Esta é uma outra palavra que a gente cuida muito, tem que ser significante, porque nós queremos transformar a realidade. O contexto do aluno, o contexto desse público adulto que está, ao qual estamos fornecendo, e falava fornecer, não, com o qual estamos dialogando nessa construção de conhecimento, seria muito melhor dizer. Então, nos importa muito, não? Inovar. Eu diria aos professores de sala de aula, da educação formal, que pensarmos em avaliações assim, que não implique uma prova onde o aluno tem que responder perguntas, é muito interessante. E aí está aquilo que eu disse, o processo, como crio, inovo e envolvo meus estudantes, meus alunos, para que possamos avaliá-los de uma forma diferente, de uma forma na qual a construção de conhecimento fique com eles
não? E signifique para eles algo no seu contexto real, né? Uma coisa que a gente procura muitíssimo, e com o público adulto na educação não formal a gente consegue fazer, né? É maravilhosa essa sua colocação em relação à questão da educomunicação, onde o aluno, de fato, ele aprenda o processo, aprenda a construí-lo, porque a gente não está preparando pessoas para gabaritar no vestibular, por exemplo, a gente não está... são indivíduos, de fato... Jenny, isso me fez lembrar de uma conversa que a gente teve em relação a qualidade tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Se a gente consegue trabalhar essa questão de aprender mesmo, para ele conseguir colocar em prática o conhecimento a favor dele, a gente, não sei se você lembra, no almoço, pessoal, eu e a Jenny já trabalhamos juntos, então, em alguns projetos. Então, a gente vinha discutindo sobre essa grande questão que se o ensino fundamental e o ensino médio eles são construídos com uma qualidade eficaz, onde o aluno de fato venha aprender e venha ter um conhecimento e uma capacidade a qual ele consiga sobreviver. Muitas das vezes a gente não está, para deixar bem claro, eu não estou incentivando que as pessoas não façam a graduação, mas a gente está falando de uma qualidade de ensino a qual as pessoas conseguem sobreviver e conseguem ter um conhecimento muito firme pós-ensino médio, a qual ele consegue se virar com qualquer coisa, a qual ele vem ter um bom domínio da escrita, da matemática, e vem até mesmo empreender. Se você lembra dessa nossa conversa, Sim, Jenny. exatamente. E você falando sobre isso agora me fez lembrar isso, que realmente, se a gente trabalha de fato o processo, o empoderamento do aluno, a segurança dele para que ele consiga alcançar voos assim que ele termina o ensino fundamental e o ensino médio também, isso seria perfeito. Por favor, prossiga. E trabalhando com o público imigrante, a gente viu muito isso. Eu te contava que a gente está junto com o Flaxo, iniciando uma parceria com a Emancipa para a inserção no mundo universitário, né, do imigrante. Mas nós estamos vendo, porque já estamos com experiências piloto, estamos vendo que o caminho não é necessariamente uma graduação. Que eles vão ter que passar, e isso pode se aplicar a público brasileiro também, que eles vão ter que passar por outros níveis, por exemplo, técnicos, tecnológicos, certo? No caso dos imigrantes, é que eles precisam de um contexto de incorporação ao mundo das referências do ensino médio e das referências universitárias. Nós temos, sim, o vestibular. Eu não vou problematizar sobre o vestibular. Isso também pode dar outra conversa. Mas vou dizer que é verdade. O vestibular deixa fora muitas pessoas. Porque não pensamos nos processos, não? Mas se nós conseguimos no ensino médio que as pessoas pensem naquilo que estão querendo, nós temos jovens maravilhosos aqui no Brasil. E todos os dias a gente vê exemplos. Então, falta, talvez, essa comunhão entre o que queremos como sociedade, impulsioná-la dentro da educação média, como professor de aula da educação formal, e levar os nossos alunos a essas possibilidades. Nós temos escolas maravilhosas, públicas, exemplos lindíssimos, professores que são assim insígnia dentro da escola pública brasileira, e que nós temos que ir por aí, né? E a educomunicação, ela está se integrando cada vez mais, muitos estados, muitos municípios, a educação tanto municipal quanto estadual de alguns estados já estão aplicando a educomunicação com grandes resultados. Então, se não gosta da educomunicação, diga educação e comunicação, não tem problema. E o que disse Alex vai dar mão também com a parte final que eu quero falar sobre os projetos educomunicacionais que são importantes para nós. Os projetos têm que ser socializados, têm que ser dados e doados para que outros muitos possam também fazê-los, não, para que possam integrá-los e possam se beneficiar. A gente quer isso, Alex, com a educomunicação colaborar com o crescimento de todos os envolvidos, estudantes, comunidade, pais de família.
os professores, todos envolvidos em essa transformação social. E, claro, por favor, às vezes quando dizemos o termo transformação social, parece que a gente tem que fazer uma coisa grandiosa. Do contrário, não é. E lá, na verdade, que aquela velha não é frase, aquele mínimo que eu faço bem feito, já ajuda na transformação social. Esse ano, além da pandemia, nós sofremos muitíssimo com essa profunda reverberação do racismo, não só no Brasil, sino internacionalmente. E aí nós temos muito a fazer dentro da sala de aula, com as metodologias que sejam possíveis, com os paradigmas que sejam possíveis, no caso, por exemplo, que eu estou trazendo a educomunicação, para entender o quanto a gente precisa entender na nossa diversidade, nas nossas particularidades, nas nossas interculturalidades. Para nós, os imigrantes, é também muito profundo esse aspecto, porque sofremos de muita xenofobia também. Então, está aí esse pedacinho, a gente quer crescer, ver crescimento, quer uma repercussão social. Né? E isto, fundamental entender que não necessariamente acontece de forma imediata. Eu comentava com Alex ao começo, estou há 8 anos trabalhando nesses processos e a gente começa em longo prazo. E aí eu vou colocar um caso com o qual vou encerrar, que é uma questão que a gente tem muito orgulho, muito humilde. Jenny? Oi, Jenny. Gente, a gente teve um probleminha com a internet aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que a conexão da Jenny deu uma pequena falhadinha. Vamos só esperar alguns segundinhos para ver se ela volta. Mas, enfim. Gente, esse é o tema da educomunicação. Ele travou a sua conexão bem na hora que você falou do último tópico que você tinha deixado para reservar. E aí você até falou assim um pouquinho, estava comentando um pouco mais cedo com o Alex sobre, aí você pode retomar daí que foi quando a internet travou. Sim, que as transformações sociais, os cambios que a gente pretende, não são imediatos. E isso na educomunicação nós entendemos perfeitamente e estimulamos a entender os nossos alunos, ao público dos nossos projetos, que as mudanças não são imediatas, são a médio e longo prazo, mas que a gente sim é sistemático, se planeja bem, se mantém os preceitos que a gente usa dentro da comunicação, virá em esses prazos maiores, né? Olha essa interferência do espanhol. E aí eu queria colocar um exemplo. Há 6 anos, a gente acompanha um jovem adolescente que veio aos 14 anos acá, da comunidade indígena equatoriana, entrou no colegial, ele sofreu bullying, ele não era entendido porque ele era indígena, porque tem características específicas, porque usava o cabelo excesso. A gente acompanhou ele através dele e entender os processos que ele estava passando. Porque também nós temos que entender os nossos processos. Hoje está no Senai, está se formando como técnico em mecânica, e seu grande ideal é ser engenheiro mecânico para trabalhar na Fórmula 1. Então, como vocês veem, 6 anos após, a gente tem os primeiros sucessos. Eles são comerciantes ambulantes, e o primeiro que entra na formação técnica nesse momento é que estamos acompanhando para que ele também consiga entrar na universidade e cumprir seus sonhos. Muito bom, obrigada. Jenny. Parabéns pelo excelente trabalho, e ao qual você veio trazer uma mensagem muito forte também. A transformação social, pessoal, ela não é realizada do dia para a noite. Então, quando você vê alguém falando, trazendo uma promessa, dizendo que amanhã tudo vai estar resolvido, não. Quando a gente fala de transformação social, que é o que a gente busca, que é por meio também da educação, da educomunicação e outras ações que sempre envolvem, né, essa linda palavra que é a educação, o processo de ensino e aprendizagem, ela requer um tempo. Então, a gente fala assim,
Vamos lá, a parábola do agricultor. Ele primeiro planta a semente. Não, primeiro, antes de plantar a semente, ele tem que preparar a terra. E aí a gente pode falar assim, se preparar a terra, a gente pode fazer uma analogia e comparar a preparação da terra ao planejamento. Então, primeiro ele se planeja, ele prepara a terra, ele sabe que ele tem que plantar uma semente naquelas fileiras, depois ele precisa cuidar daquela semente até ela virar um broto, depois que vira um broto ele tem que cuidar mais ainda, regando aquela... Quais as ferramentas que vai usar. Sim. E aí, depois de um certo tempo, é que vai começar a se transformar numa planta, numa árvore, e aí é que vem os frutos. Então, existe todo um processo que requer-se um tempo de maturação e de espera. Não é do dia para a noite. Isso é maravilhoso e realmente a gente precisa ter essa consciência. Mas tem um detalhe, gente. Se eu não plantar a semente, se eu não preparar a terra primeiro, né, se eu não planejar, se eu não plantar a semente, eu não vou colher nada. Então, para você colher alguma coisa, você primeiro tem que plantar. E o que você plantou, você irá colher. Então, vamos plantar aí bons frutos na área educacional, certo, Jenny? Por favor, Jenny, eu já vou pedir para você fazer o fechamento para a gente poder encerrar aqui também. Acredito que Jenny está escutando a gente. Será que travou mais uma vez? Deixa eu ver. Estou então, Jenny, por favor, pode fazer o encerramento. Sim, bom. O que nós estamos fazendo nesse momento é uma forma também de impulsionar essa educação, esse ensino-aprendizado. É um pedacinho mais que vai contribuir com a educação aqui no Brasil, quem sabe fora. E é isso mesmo que a gente tem que fazer, não? Gerar conhecimento, multiplicar esse conhecimento, doar esse conhecimento. É muito importante qualquer metodologia que a gente pense usar, Travou novamente, Jenny. Será que está escutando a gente? Jenny? Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal. Jenny? Travou outra vez. Quando você estava falando, é muito importante a gente usar as tecnologias, é muito importante usar as metodologias e... Pode. Sem problema. E sistematizar, não? A sistematização é muito importante, não? E aí eu tinha colocado para ler, não sei se dá tempo ainda, alguns sites, alguns livros, alguns sites de livros que vocês podem consultar, onde há muita informação sobre a comunicação, sobre educação, sobre comunicação, sempre referida à educação. Na USP, nesse momento, a gente tem a graduação. Bom, a Jenny estava falando que provavelmente na USP a gente tem a graduação em educomunicação. Pessoal, ela pediu para colocar para vocês também alguns sites de referência. E eu acabei de colocar no chat alguns desses sites, tá ok? Jenny, travou novamente quando você falou que provavelmente na USP a gente... em espanhol. Sim, a maravilha. Travou quando você falou que na USP provavelmente a gente tem a graduação em educomunicação, é isso? Graduação, tem a graduação, mestrado e doutorado. Então, você pode fazer a vida acadêmica toda. Dizer também que a Unesco reconheceu a educomunicação a nível internacional como um dos paradigmas da inovação em educação, por isso que está sendo implementada em vários países ao redor do mundo. Tem uma site que eu enviei, se chama Aularia. Está em espanhol, mas muito simples de entender. E vocês vão encontrar recursos educacionais, exemplos de aulas que podem também aplicar na sua sala de aula com seus alunos. Muito obrigada pelo convite, agradeço muitíssimo e bom, estou por aqui. Maravilha, Jenny. A gente que agradece a você por ter compartilhado esse conhecimento com a gente, um pouquinho aí da educomunicação na utilização de ensino e aprendizagem aí de imigrantes no Brasil. A Jenny trouxe um pouquinho sobre esse projeto maravilhoso a qual ela vem trabalhando.
Jenny, você quer deixar seu contato para alguém que se interesse pelo projeto, alguém que queira conhecer mais o projeto a fundo? Sim. Como que essa pessoa pode fazer para entrar em contato contigo? Pode falar o seu e-mail, porque as nossas lives, geralmente, elas Sim. também vão para a Rádio Classmaker Educação. Então, você falando no seu e-mail, fica mais fácil para a pessoa também que está Perfeito. escutando a rádio já te contactar. Sim. Então, você pode escrever a meu pessoal, margodelarosa@gmail.com, ou a institucional, jenny@flaxo.org. Qualquer dos dois, estou à disposição. Só soletra o Jenny para a gente, por favor, para a pessoa que estiver escutando. Jenny, sim, claro. Jenny. Então, gente, Jenny. Jenny. Ok, gente. Então, Jenny, mais uma vez, obrigado. A você que está em casa também, obrigado por ter nos assistido. Lembrando para vocês que na sexta-feira agora, dia 11, nós temos a live, a primeira pandemia na era digital. Sua escola estava preparada? É sobre isso que a gente vai falar na sexta-feira agora, pessoal. Carla, você quer passar aí as lives todas que a gente vai ter nas próximas até o ano que vem? Nós temos uma programação de lives aí para vocês assistirem, ouvirem e acompanharem a gente aqui na Classmaker Educação. Ok, então. Eu vou Lembrando para passar aqui. vocês que dia 12... Pode continuar, Carla, desculpa, depois eu falo. Então, na sexta-feira, como o Alex falou, dia 11 de dezembro, a gente vai ter uma live aqui falando sobre a primeira pandemia na era digital. Sua escola estava preparada? A live vai acontecer com 3 convidados, a Gislene Rocha, o Marcelo Iug e a Maria de Fátima Rufino. Na segunda-feira, dia 14 de dezembro, nós vamos estar com a doutora Márcia Barreira, da Associação Brasileira de Dislexia, falando sobre o tema Desvendando a Dislexia. Dia 16 de dezembro, com a Daniela Costa, sobre os impactos da Covid-19 na educação em 2020. Aí, a partir do dia 21 de dezembro, a Classmaker vai dar uma parada, ok? São 4 semanas, e retorna no dia 11 de janeiro. Retornando no dia 11 de janeiro, que é a segunda-feira, a gente vai estar com o Alex aqui, falando sobre o que de fato são tecnologias educacionais. No dia 13 de janeiro, com a Graça Graúna, com o tema Literatura Indígena. 18 de janeiro, com a Sônia Alegretti, sobre o ensino do presencial ao online, os desafios enfrentados pela escola durante a Covid-19. No dia 20 de janeiro, com a doutora Lilian Papis, sobre os principais distúrbios da comunicação em crianças. E no dia 27 de janeiro, com o Elis Merlin, sobre educação digital e o uso das memes. Em fevereiro, a gente tem aquela terceira aula, né, do Igor, que é no dia 2 de fevereiro. É a terceira aula, né? Isso. Tá ok, pessoal. Então, no dia 12 de outubro, a gente tem a segunda aula do Igor de Gamificação. E em fevereiro, a gente tem a última aula aí na primeira semana de fevereiro. Lembrando para vocês que a gente vai ter aquela aula extra, onde o Igor vai trazer para a gente a questão das narrativas em jogos, a qual não deu tempo dele trazer para a gente na última aula aí, que foi ontem. Então, quem assistiu, gostou, adorou e aprovou. Você que não assistiu, é só entrar no nosso canal ali da Classmaker Educação no YouTube. Você entra lá no YouTube e escreve Classmaker Educação e já vai aparecer para você o logo da Classmaker. Assim que aparecer o logo, você só clica nele, se inscreve no canal e você consegue, além de visualizar a aula do Igor que foi ontem, você também consegue visualizar as demais lives que a gente fez aí no decorrer desse ano, tá ok? Carla, brigadão aí pela sua participação, obrigado pela sua companhia, ter acompanhado a gente hoje. Jenny, muito obrigado também pela sua companhia. Só tenho a agradecer a todos vocês. Você que está em casa também, muito obrigado. E eu passo a palavra para a Jenny dar um tchau e depois a Carla finaliza. Será que... Obrigada, tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
Tá, Carla. então, muito obrigada, Alex, pela sua presença. Jenny também, muito obrigada pela sua presença, tá com a gente aqui hoje na live. E, pessoal, Classmaker Educação vai ficando por aqui. Amanhã, essa live vai estar no canal do YouTube, em Classmaker Educação, que vocês podem rever a live e aproveitar, ouvir, assim, com mais atenção, tudo isso que a Jenny falou, sobre todo o contexto que ela falou da educomunicação, da informação midiática, ok? Então, pessoal, muito obrigada e boa noite. Tchau. Tchau, tchau.